Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você, com Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos reconstruirmos as suas emoções. Para você participar do programa Reconstruindo Emoções, escreva pelo WhatsApp a sua história. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu conflito mais íntimo? E aí, quem sabe na próxima semana é a sua história que estará sendo contada aqui, na TV Mundo Maior, programa Reconstruindo Emoções. Então anote 21 967 57 3999 21 967 57 3999. Me envie sua história. Quem sabe estaremos juntos sábado às 19 horas reconstruindo as suas emoções. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, muito especial, que vem como especialista falar sobre o caso que nós iremos contar hoje. Denise Reis, seja bem-vinda, Denise. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? Que bom, fico muito feliz de estar com você. Denise, ela é terapeuta. Então, ela vai ter toda aquela sensibilidade que nós sabemos ser tão necessária para auxiliar a Berenice Lima, que mora lá em Caraguatatuba, São Paulo, tem 3 filhos, a reconstruir suas emoções. A história da Berenice é uma história diferente. Porque Berenice diz assim que ela está se sentindo meio deprimida, que ela não está se sentindo bem, que ela está se sentindo cansada, desanimada, sem vontade de fazer nada, sem vontade de conversar, até sair que ela gosta tanto, ela não está sentindo vontade. Ela diz que está achando que ela se cansou da vida a 2. E ela diz assim: eu sempre adorei festas, barzinhos, sair me divertir para dançar, para bater papo com amigos, enfim, tomar a cervejinha de final de semana, e que ela se afiniza a isso. Então, a vida dela começa a partir de quinta-feira ao domingo, é festa, divertimento e ponto. Ela diz que está cansada da vida a 2 e que realmente, quando ela começa a sentir essa tristeza, é porque está chegando ao final o casamento dela. E diz assim, que ela adorava sair todas as noites e que ela acordava pela manhã já pensando que estava daqui a pouquinho chegando a noite, que ela já estava animada para sair. Ou seja, ela acordava de manhã pensando na noite que já ia sair. E mais, ela diz que os seus ex-maridos diziam que ela era festeira demais e que ela não consegue ficar mais do que 2 ou 3 anos casada, que ela se cansa. Ela diz que quando ela fica apaixonada, ela é muito feliz, mas quando vai completando 2, 3 anos, ela já começa a ficar cansada e querer sair para a rua, para se divertir. Ela diz que não vê nada demais em chegar 2, 3 horas da manhã, porque ela está se divertindo simplesmente.
E ela diz que ela não acredita que possa haver algum mal em gostar e querer se divertir. E diz assim que o marido reclama que a casa está mal arrumada, que a casa não está limpa, que as coisas estão fora de lugar, estão em desordens, que ela fica cansada de ver que o marido reclama muito. Por isso ela está chegando à conclusão que a vida a dois já está cansativa. Agora, que mal haveria nisso se ela dura apaixonadamente 2 a 3 anos, mas depois passa? A questão dela é: por que é que ela não consegue manter um relacionamento, um casamento, mais do que 2 ou 3 anos? Porque ela se cansa. E que ela é muito feliz quando está apaixonada. Mas quando começa a ficar dentro de casa, aquela coisa, ela começa a se cansar, que ela começa a querer sair, ela já sabe que o casamento está terminando. Será que ela foi festeira demais nas encarnações anteriores e que por isso que ela é tão festeira nessa encarnação? Ela questiona. E questiona mais: que mal há em querer se divertir? Que ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa para cima, mas somente nesse período. Então, Berenice, não posso falar o que eu penso. Tenho que calar-me agora. Porque nós vamos conversar com a Denise Reis, que é terapeuta. Denise, que situação, né? Agora ela está tendo que ficar fechada dentro de casa por causa do Covid, mas, tipo assim, não quero nada com a casa, porque ela disse que não nasceu para ser dona de casa, né? Pois é, e é um período bem interessante, né? Total. Porque a gente sabe que tem questões espirituais muito fortes, né? De transformações, de mudanças, mas o Covid ele faz com que a gente tenha que voltar para dentro de casa para olhar para os nossos relacionamentos familiares. Exatamente. Para olhar para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para olhar para a gente, que papel é esse que a gente exerce e qual é a importância dele dentro do nosso núcleo familiar. Exato. É olhar de frente para aqueles que estão ali e que estavam passando desapercebidos. Porque as pessoas estavam voltadas para o trabalho, para a escola, para o celular, para os amigos, mas não para os familiares. E é interessante, Iraci, porque a gente começa a ver na clínica, mesmo sendo feita à distância, que as famílias começaram a acordar, porque os conflitos começaram a explodir. Não dá para esconder. Agora não tipo dá para assim, esconder. ficou Né? Chego um do clima trabalho, ruim, caiu chego fora. do trabalho à noite, dá um tchau e tal e passa por cima. Agora não está dando mais para fazer isso. Não. E elas estão sendo obrigadas a se ver. E nada melhor do que a gente se conhecer através daquele que mora com a gente, né? São os nossos espelhos, né? A pessoa de fora, ela nunca vai saber quem sou eu, quem é você. Exatamente, porque a gente dentro de casa, a gente é aquilo que Pendura a gente é. escova de dente junto que você vai saber. Pois é, e a nossa amiga, ela está passando por um momento que se ela não aproveitar agora para perceber o que ela realmente está sentindo, ela vai ter um caminho aí bem infeliz, porque Sim. essa busca desenfreada pelo prazer, né, não é o que vai trazer a felicidade. Então, ela não constrói a felicidade. Você vê que ela está sempre em busca. É como se ali ela não identificasse nunca a infelicidade dela. Então eu tenho que sair, eu tenho que buscar, eu tenho que me apaixonar por outra pessoa. E a gente sabe que a paixão não dura mais do que 2 anos. E é assim, quando ela conhece alguém que ela sabe que está apaixonando, ela já sabe o tempo de duração. É porque a paixão ela dura só 2 anos. Se você não vem construindo o amor,
uma relação... Não tem raiz. Exatamente. Mais duradoura, de companheirismo, de parceria, de respeito, né, confiança, aquilo não se sustenta. Agora, os ex, né, de que ela fala que foi casada várias vezes. Ela não e fala todos quantas, eles, mas ela fala meus exatamente, ex-maridos. todos eles manifestam a mesma coisa. Se ela quer sair para fora, né, o que acontece com esse relacionamento de dentro? Esse marido ou esses maridos estão sendo escolhidos por ela? Se eu necessito da relação com o outro, é aquilo que me faz feliz, por que eu tenho, então, estou criando relações das quais eu sei que não vão durar, das quais eu não me sinto feliz? Ela fala também que se cansou da vida dois, mas ela diz na carta que ela não está cuidando dos filhos, ela não tem paciência. Então não é a vida dois, na verdade é a vida familiar. A gente pode não gostar das tarefas de casa. A gente pode gostar de outros tipos de trabalho, isso não tem problema nenhum. Mas a mulher, ela não tem o papel só de dona de casa. Quando a gente fala da mulher dentro de casa, ela é uma base, ela é uma estrutura. É o esteio de tudo aquilo que vai funcionar em redor dela. Então, quando você cuida afetivamente daqueles que estão ali, a relação se fortifica. Sabe, Iraci, a gente tem estudos dentro da psicologia muito interessantes, né? E aí tem o Bober, que ele faz uma experiência de um macaquinho, né, um filhotinho, que eles colocam numa gaiola e colocam duas gaiolinhas assim, uma passagem de uma para outra, e botam duas macacas de arame. Uma macaca tem sempre alimentação, uma mamadeirinha, né? E a outra, ela é toda acolchoadinha, com cobertinha fofinha, né? E aí, para ver qual é a necessidade mais forte do macaquinho. Ou vou buscar a comida, ou vou buscar o aconchego. E esse macaquinho, ele fica justamente o dia inteiro no aconchego. Ele só vai lá para se alimentar, se alimenta e volta. E volta correndo. Uma necessidade básica, primária. Então, só que ali se percebe que ele vai lá só para manutenção da vida orgânica. Mas a vida afetiva é o que tem de mais importante, inclusive para os animais. Com certeza. É onde tem o aconchego, o acolhimento, né? É o exemplo que eles trazem já, e dali né? vem uma grande terapia dentro da psicologia que se chama terapia do apego. E isso se faz dentro das relações humanas. Aonde é que eu crio a minha base familiar? O que está acontecendo com esses filhos, né? Então, o voltar os olhos para as necessidades dela... comenta que tem 3 filhos. Exatamente. Ponto. A minha necessidade, o que me faz feliz. Totalmente voltada para ela o tempo inteiro. Exato. Então, é um momento excelente para ela fazer essa reflexão. Aonde ela pensa que está a felicidade pode ser exatamente onde vai estar a infelicidade dela. Na verdade, ela ainda não descobriu o que é o amor. Ela não tem a menor noção do que seja o amor. A paixão é algo que, do mesmo jeito que chega, desaparece. E o pior, se você não tem uma estrutura, você pode se machucar muito feio, ou machucar o outro, né? Porque não tem base, não tem raiz. É a mesma coisa de construir uma casa na areia. Primeira onda que der, pronto, acabou, levou. É construir a casa na areia e não sobre a rocha. Então, ela não se conhece. Ela tem um vazio que ela fica tentando preencher com festas e divertimentos. Quanto tempo dura o tempo que ela vive durante as festas, barzinhos, divertimentos? Se ela chega em casa às 2, 3 da manhã, sai em casa o quê? Sai de casa às 8 horas da noite, sei lá. Pois é. O resto ela não quer conversa. Exatamente. E aí a gente começa a analisar a personalidade que ainda demonstra uma imaturidade. Essa necessidade de não quero ter o compromisso, não quero ter o trabalho, né? Uhum. Mas quero ter a festa,
é a criança que diz que não quero fazer as tarefas. Eu quero, na verdade, é brincar. Você quer a melhor parte, Você o quer a resto melhor não me parte. pertence. Então, essa imaturidade traz prejuízos grandes, porque a gente se recusa a crescer. A gente vive a adolescência, né? Isso é muito típico da adolescência. Eu quero ir para a festa. Ela continua na Ela adolescência. continua na adolescência. Então, uma boa terapia seria importante para ela entender Fundamental. onde é que isso tudo ficou lá atrás, para que ela possa ser capaz de construir relacionamentos saudáveis e maduros. Porque se ela até hoje tem o comportamento de uma adolescente que sai, se diverte, volta para casa e tipo assim, a casa não é problema meu, eu estou na casa da mamãe, então é problema da mamãe porque a casa é dela. Eu só vim aqui assim, ai meu Deus, tô de Lady, vou dormir, acordar, tá bom, meu rostinho tá, vou para a próxima festa. Mas ela não tá aqui a passeio. Ela não cresceu e ela não chegou a reconhecer os filhos dela. Ela teve filho porque teve filho. Mas é como se eles não fizessem parte da vida dela, porque ela nunca foi nem mãe nem esposa. Então ela está perdida nesse... Ela foge das responsabilidades o tempo todo. Né? A ansiedade dela é sempre voltada para o relaxamento e longe da família. Porque, pelo que ela fala, ela não leva a família. Né? Então, ela pode até sair. A gente sabe que não tem problema nenhum você sair com a amiga e isso, né? Mas tem lugares e lugares, mas né? parece uma constância, um comportamento padrão do qual ela adquiriu e que para ela é isso que importa na vida. Ela coloca dessa forma, né? Como se fosse a única coisa que tem valor. E aí é que a gente começa a entender um padrão mais doentio, né? Não uma questão saudável na coisa do que mal há eu me divertir. Mal nenhum em se divertir. O como você faz isso, com a intensidade que você faz isso, né? E frequência é que vai determinar onde está o problema. Exatamente. Né? E o que é que ela faz o restante desse tempo que ela não está fora, vivendo um mundo de fantasia, de ilusões, conhecendo somente aparências, tanto de pessoas que aparecem no caminho dela, como de amigos, e mostrando uma aparência de uma pessoa que ela também não é. Né? Então, ela está ali fazendo joguinho, que ela gosta de fazer o joguinho. Mas vai ter um momento que ela já está com 31 anos, né? Os filhos estão crescendo e eles vão cobrar. Em algum momento, cadê a minha mãe? E o mais terrível é que, gente, aquela carinha fofa, linda, meiga, de pelinha esticada, com aquele lábio rosé brilhante, natural, sabe? Aquilo desaparece assim, né? E aí tudo começa a olhar para baixo. Não tem como. Vai despencando tudo, meu amor. E até quando você vai viver paixão? Será que você vai sempre se apaixonar e vai encontrar um apaixonado também? A questão ali não é exatamente do dedo podre, né? Como ela manifesta aqui. Será que ela escolhe errado? Uhum. Não é bem isso. Mas a personalidade dela ali está demonstrando que ela não se prepara para nenhum casamento. O casamento é uma instituição que ele pede para a gente também uma postura de quem está casado, né? Que postura é essa? É de dedicação, é de comparecimento afetivo, que era o que a gente estava falando, é de responsabilidade perante ao outro, porque se você se casa com alguém ou namora alguém, você tem uma responsabilidade com o outro, com o sentimento do outro. Você não pode... Vai ser só o seu. E se aproximar, querer viver com uma pessoa, mas tipo assim, o que você sente para mim é problema seu? Exatamente. Então tem que haver uma
concordância entre as partes, né? Uhum. De questões morais, de questões de como vamos criar os nossos filhos, de como vamos viver juntos. Não é só se apaixonar, casei e não vi o que está ali, né? Eu não vi como o outro pensa, eu não vi como o outro sente, eu não vi qual é a expectativa do outro. Não que a gente tenha que ficar suprindo a expectativa do outro, mas se tem expectativas naturais diante de uma comunhão. Sim, e 2, 3 anos você não conhece ninguém. Não Desculpa, conhece. a pessoa continua sendo estranho, Pois é. né? Alguém que passou como um vento na tua vida e pode deixar marcas ou não, como percebi que deixou 3 filhos já, né? Pois é, mas acho esse momento um momento muito especial, Iraci, porque não poucas pessoas, se a gente não puder nem dizer que todas, né, passam por dificuldades e processos de depressão ou de infelicidade justamente para entender que algo não está funcionando. Ela está percebendo que algo não está funcionando, ela só ainda não conseguiu entender dentro dela, porque ela está aqui, olha, é o outro. A culpa é do outro. O outro não reclama, me entende, o outro não me vê, o outro não consegue me dar a liberdade que eu necessito. Mas quando esse olhar está no outro, não se tem a cura. Quando o olhar é voltado para mim, para dentro de mim, que papel é esse meu? Onde é que eu estou me colocando? O que eu estou realmente faço querendo pelo da outro? Vida? Pois é, que é uma via, né? De 2 mãos. Então a gente começa a entender, quando chega nesse ponto de olhar para mim, quer dizer, eu deixo de responsabilizar o outro pelas coisas ruins que acontecem na minha vida. Eu começo a voltar para mim e perceber que eu sou a responsável da minha própria infelicidade. Ali começa um momento de cura. Então essa infelicidade ela é extremamente positiva. É essa que ela tem que absorver, vivenciar, Exato. Que na verdade é um luto por uma ilusão. Acabou a paixão, acabou a ilusão. E aí ela fala que esse momento de Covid, na verdade, que ela tem que ficar dentro de casa, tá deixando ela enlouquecida. Por quê? Porque como é que eu vou viver dentro de casa se eu não consigo estar com a minha família, se eu não consigo criar laços com a minha família? E o que é não conseguir criar laços com a família? Isso pode estar lá atrás, pode estar lá na infância. Então, o processo terapêutico é essencial, olhar para si é essencial, né? Um tratamento espiritual que ajuda tanto nesse momento. Buscar fazer um movimento de autoconhecimento, né? Claro. Porque o Covid, nada acontece por acaso, que chegou exatamente num momento assim estratégico na vida dela. Poderia ter chegado no momento que ela tá super apaixonada. Então, deixa o Covid que entra, que sai, que vai, que volta. Eu tô aqui no meu ninho. Eu costumo brincar, né? Que momento fantástico é esse que a gente está vivendo. Único. Né? Eu ainda brinco com a minha sogra que ela não entende bem o que está acontecendo. Eu falo, a gente está de quarentena. Que quarentena? Nunca vi isso, realmente, nunca viu isso, né? Porque a última foi isso que inventaram. 100 anos. Então, mas que momento especial esse, Iraci, que ao mesmo tempo que é um momento de dor, de turbulência, de questões das quais a gente tem que olhar, tem que questionar tudo que está acontecendo, principalmente no Brasil, é um momento que pede algo de nós. E esse momento vai passar. E vai passar rápido. Se você não aproveita o que a vida está trazendo, está questionando, né, que está te propondo viver, esse momento passa e você volta para o mesmo ponto. Você não caminha espiritualmente. E aí não adianta dizer, porque o que eu fui na outra reencarnação. Vai ficar repetindo a infelicidade em todas as reencarnações até entender, né, que essas coisas não alimentam o espírito,
não alimentam. Elas alimentam uma necessidade de prazer do corpo físico e que isso acaba mesmo, não se fixa. Que existe um outro tipo de felicidade muito importante que às vezes as pessoas nem acreditam que exista porque não se exercitaram, né? Exatamente. Se espiritualizar, voltar para essas questões que essas sim são Silenciar permanentes. um pouco. Né? E aí a escolha dela, quando passa por esse processo, pode ser que seja mais assertiva. Não por causa do outro, mas por causa dela. Porque se entendendo, ela vai saber como escolher e o que está Exatamente, porque se ela está atravessando esse momento, tipo, tô rezando para acabar logo, para eu sair outra vez, me divertir e começar a caça novamente, porque é o que ela está fazendo, né? Uhum. Então, eu tenho uma triste notícia para te dar, Berenice. Não vai ser como antes. Quando as portas das casas se abrirem e que nós nos aproximarmos das pessoas que amamos, que convivemos da porta para fora, não vai ser a mesma coisa. Está havendo um divisor de águas e um quebra de paradigmas. Então, não adianta sair de casa e falar assim: ah, eu quero viver agora minha vida exatamente como ela era antes. Pois é, aquela fase passou. A água do rio que você foi molhar os seus pezinhos só acontece uma vez na vida. Porque a próxima vez que você for molhar os seus pés, não é a mesma água. A água vem e passa. E só passa uma vez. Ela só nos banha uma vez. E essa uma vez já passou. Então, o que é que você vai fazer com essa água nova que está chegando? Né? Você tem que parar e olhar. O que é que esse momento de reclusão, porque você acha que está num ambiente familiar, então todo mundo fechado dentro de casa. Você tem ali um núcleo. Não, é um momento de reclusão íntimo. Uhum. Eu posso viver com 10 pessoas dentro de uma casa, mas a reclusão é minha, íntima. Né? É O isso mesmo. que a gente vai fazer com isso? O que isso traz de significado para a minha vida? Exatamente. Eu estava até trabalhando com uma outra paciente que ela estava dentro de casa, olha que incrível, né? E ela falava assim, eu nunca me senti tão sozinha na minha vida. E aí, você tem atividades com a sua família, você vê programa junto, você joga, né? Tem aquele joguinho de tabuleiro que as famílias se divertiam antigamente. Proponha isso. Ela falou assim, eu proponho, mas parece que cada um aprendeu a viver no seu próprio mundo. E agora que eu estou aqui só com eles, que eu não estou vivendo no meu mundo... E não faço parte do deles não agora. Não faço parte do deles, eu nunca me senti tão sozinha na minha vida. Minha sensação de solidão é enorme. Mas você precisa se sentir sozinha? Será que a solidão não é alguma coisa interna, muito mais profunda? Você pode estar sozinha e não se sentir sozinha. Porque ela vive em constante fuga. Bateu, se arruma. Exatamente. Então, esse momento que você diz, Iraci, é muito bacana. Porque é hora de voltar para dentro, é hora de se entender, de estar consigo. Por que a gente tem uma fuga constante de não conseguir conversar com a gente mesmo? De não conseguir conversar com a nossa sombra, abraçar a nossa sombra. Não existe luz se não existe a sombra. Com certeza. Né? Então a gente começa a entender esse processo, o que ele propõe, o que esse momento está propondo, e se a gente vai fugir. Em todos os momentos da humanidade, aonde você teve epidemias, foi justamente ali onde houve um crescimento espiritual, uma mudança praticamente mundial no comportamento humano. Você vai Foram ver as os pequenas saltos coisas da humanidade que vieram através das grandes epidemias. Então, qual é o nosso papel nesse momento, principalmente como espíritas? Exatamente. É entender.
né? Não vem Com por acaso. certeza. Alguma coisa tem aqui e eu preciso acordar para não passar batido, né? Porque quando você fica fechada dentro da sua casa, você começa a notar pequenas coisas que você não via, que passava despercebido, que você não dava importância, mas você para olhar aquilo. Você vai parar na frente do espelho e você vai deixar de olhar se tem uma ruga a mais, uma ruga a menos, porque essa única ruguinha, você vai falar, gente, o que significa isso na minha vida? Nada. Mas qual a experiência que eu trouxe até chegar nesse momento que fizeram essas rugas? Tem um significado profundo. Você conseguir ficar com você mesma, junto de um núcleo familiar, mas você ficar com você, no seu silêncio, silenciar a mente, porque em verdade a gente não silencia a mente. Eu posso estar de boca fechada o tempo inteiro, mas a minha mente é barulhenta, ela não para. Não para. E é o momento que você tem que frear. Peraí, onde está indo meu pensamento e a que se está ligando? Alguma coisa que realmente faz a diferença na minha vida? Para o bem. E isso passa por uma análise das pequenas coisas. Eu vou até compartilhar com você. Eu vi até um vídeo que você me mandou, super bonitinho, dela com os miquinhos que vieram das árvores, né? Foi, eles vêm na minha janela. Pois é. E eu gosto muito de flores, né? E eu ganhei, há 7 anos atrás, eu ganhei uma orquídea da cor da minha blusa. Ai, linda! Levei para casa toda feliz, né? Assim que a flor morreu, eu botei na árvore e deixei ali. E ela nunca mais nasceu. Eu falei, nunca mais nasceu? Uma flor que foi um presente, foi até caro, sabe? Eu falei, puxa vida, é essa que tinha que ter nascido, né? Mas ficou ali, eu também esqueci, ela ficou na árvore, se alimentando ali, e nasceu agora, renasceu agora. Que eu levei até um susto, mas agora eu tenho dado mais atenção para o meu jardim. Você vai conversar, você vai olhar. Em contato mais com a natureza. E aí, por mais que digam, mas é por causa da poluição, eu acredito que é por causa do meu contato. O que é eu naquele todo, naquele espaço? Qual é a atenção que eu estou dando às pequenas coisas? Exatamente. Né? E a minha força energética, espiritual, para onde ela está indo? Né? Pode ser que ela estivesse toda desviada para outro lugar e que naquele momento foi para ali que ela foi, e ela renasceu. É muito simbólico isso, sabe? Total, total. Mas ele fala de questões muito maiores, que se a gente não percebe, a gente não entende. Que força espiritual é essa nossa diante do meio em que nós vivemos? O que nós fazemos tem um impacto direto em tudo que nos rodeia. Como nós pensamos e como nós nos dedicamos. Algo que mexe nesse momento, Berenice, é que o problema, a situação que você está agora, não é o Covid que está impedindo você de sair de casa ou que está fazendo você se enjoar do relacionamento a dois. Não é nada disso. Isso tudo é de fora. Essa visão que você está tendo do relacionamento a dois é uma visão de fora. Você está olhando para fora. Agora, o momento seu. O que é que você faz na tua vida? Ninguém está falando de ser dona de casa. Mas o que você esmiuça no seu tempo? Acordada, não dormindo. O que você está vivenciando? Quais as coisas que vêm na tua mente? Qual é a leitura que você faz desse momento na sua vida e a leitura que você faz do significado de cada 3 anos um parceiro novo? Porque aquele já não serve mais, eu descarto. Mas por que é que eu descartei? Será que é porque ele está reclamando que a casa está bagunçada, suja, fora de lugar? Se os dois estão dentro de casa,
cabe os dois tomarem Exatamente. conta e botar no lugar. Exatamente. E exatamente como está a sua casa é exatamente como você está por dentro. Quando você arruma, deixa certinho, em ordem, você fala, pronto, arrumei. Será que você arruma aqui dentro também? Porque tem que olhar. Ela tem que buscar esse sentimento e buscar essa razão de viver. Suponhamos que você saia amanhã para o barzinho porque as portas se abriram. Como é que você vai imaginar essa chegada no barzinho? Oi, tudo bem e tal? Olha, mas a gente não pode ainda tirar máscara e nem se aproximar. A gente pode frequentar barzinho, dançar. Ah, mas não pode ter muita gente. Então já... Qual é a distância? Qual é o relacionamento? O olhar diz muita coisa. O toque é maravilhoso. Mas quando a mão não pode tocar, você conseguir tocar o outro com os seus olhos é o significado maior da vida. Você não precisa abrir a sua boca, mas você pode entrar dentro do olhar do outro e ver quem é que está morando ali dentro. Porque, na verdade, tem alguém morando dentro de você. Né? E qual o significado desses que estão morando dentro de você? E esse núcleo que você está vivendo, suponhamos que essas portas não se abram mais. Acabou, não vai mais abrir. Você vai passar 5 anos fechada com aquelas pessoas lá dentro. O que você vai fazer? Ficar reclamando do marido, dos filhos, mantendo a casa suja? Sua vida virou um tormento. Então, Iraci, o que você acha de a gente fazer uma proposta para a Berenice? Com certeza. Seria bem interessante aproveitar esse momento para uma reflexão e até uma brincadeira que pode ser feita do quanto eu escuto o outro, do quanto eu e o outro somos parceiros, né? Uhum. O parceiro para limpar a casa, o parceiro que vai sair depois para se divertir. É a escolha de um parceiro. O parceiro que vai entender o que eu tenho para falar, porque eu tenho algo para falar mais do que conversa de barzinho. Com certeza. E também posso ouvir o outro mais do que numa conversa de barzinho, que são às vezes conversas, né, tão não profundas, né? Sim. Então pode ser um momento muito especial de brincar de parceria mesmo, de convidar o outro para entrar na sua vida e você entrar na vida dele, porque pode ser isso que esteja faltando. Porque ela precisa pensar o seguinte, se a gente for ficar aqui 5 anos fechados, então eu vou fazer desses 5 anos, os 5 anos mais maravilhoso que poderia imaginar na minha vida. Porque você vai passar a ter prazer dentro de casa, você não vai procurar fora. Então, o que é que você pode fazer para que essa relação entre você, marido, filhos e casa se torne prazerosa? Ao invés de você ficar se amargurando e fugindo e alimentando a dor, busque o belo. Que né? pode ser que esteja ali diante dela e ela não esteja percebendo. Exatamente. Então, faz desse momento na sua vida o melhor momento da vida. É tão bom viver bem, né? Sentir prazer de fazer o que faz, de estar onde está. Se você está aí, esteja presente aí dentro. Não adianta você estar aí com a cabeça lá fora, porque nunca vai acontecer. É a busca do nada. É a busca do nada. Então, Berenice, faz uma reflexão sobre isso. Como encontrar as delícias da sua vida, do seu prazer, neste momento em que você tem que estar presente na sua vida presente, né? E que é um presente. Nossa, e como? Denise,
em uma palavra, uma emoção para Berenice. Bom, eu diria que a emoção que ela deve estar vivendo é vazio existencial. Uhum. E a emoção que ela pode vir a viver é completude dela mesma, com ela mesma. Muito bem, maravilhoso. Amei. Ou seja, reconstrua-se, porque você pode ser feliz a cada dia e não pode perder essa chance. Não é isso? É isso mesmo. É isso aí. Denise, muito obrigada, meu anjo, de você estar aqui novamente, da gente estar aqui reconstruindo as emoções de Berenice. Obrigada e obrigada pela cartinha. Um grande abraço. Obrigada. Então, Berenice, depois desse bate-papo tão esclarecedor com a terapeuta Denise Reis, que lhe mostra um mergulho interior, vamos ver então o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer para você. Ela diz assim: no intento de esquivar-se da dor, o ser humano faculta dor maior ainda, devido a estar em constante negação das suas emoções, ao invés de enfrentá-las. Em consequência disso, surgem inúmeros agravantes, como também outros transtornos. O ego dispõe de vários mecanismos no esforço de dissimular os seus conflitos como fuga da realidade, quer seja pelo mecanismo de projeção, deslocamento, introjeção, enfim, são sempre fugas que propiciam sofrimento. A verdade quer lhe evidenciar suas próprias contradições, suas próprias complicações emocionais, suas inúmeras tentativas de manipular pessoas e situações e gerando mais agravo. Enfim, se o indivíduo insistir em permanecer na fuga, ao invés de enxergar suas próprias dificuldades com a verdade, estará então rejeitando o caminho para o crescimento, permanecendo assim a alimentar relacionamentos destrutíveis. Então, a doutora Nise está lhe dizendo: agora é o momento de parar e não seguir como um carro desenfreado, buscando um novo relacionamento, uma nova paixão, uma outra paixão, e se deparando com seus vazios existenciais e permanecendo na fuga. Está no momento de você buscar encontrar em você qual é o sentido da vida, o que te faz bem, quais seus projetos de vida. Você deve ter projetos e buscar, através desse projeto, a sua realização interior. Porque a sua realização não está na outra pessoa. A sua felicidade, a sua alegria não está no outro. O outro jamais vai lhe proporcionar felicidade. Porque a felicidade, ela está dentro de você. E você precisa descobrir os seus valores. Então esse é o seu momento íntimo. Não fuja dessa vez, Berenice. Pare, silencie o pensamento e faz uma reflexão. O que em realidade faz diferença na minha vida? O que é importante para mim? O que não são momentos,
mas são emoções e sentimentos de raízes duráveis e sólidas. Então é isso. Doutora Anísia ajudou você a reconstruir suas emoções. E para você participar do próximo programa, trazendo a sua mensagem, a sua história íntima, o seu conflito, para que juntas possamos reconstruir as suas emoções, nos escreva ao WhatsApp número 21 967 57 3999. E aí, quem sabe na próxima semana será você que estará reconstruindo as suas emoções aqui conosco na TV Mundo Maior, às 19 horas, todo sábado. E tem 2 reprises também na semana. Você pode acessar o YouTube e lá estão colocados os programas anteriores. Então, beijinho cor-de-rosa, cheia de muito alto amor. Tchau, tchau.